Olá pessoal, tudo bem? A vida tem muitas coisas importantes, por isso você precisa do Essencialidade, esse programa que a gente criou justamente para trazer você os fatos, as coisas do dia a dia que são importantes para a gente, mas não tratá-las de um modo superficial, mas buscando a essência delas para com naturalidade a gente conseguir resolver e solucionar obstáculos, às vezes, que atrapalham a gente, seja em que área for. Essencialidade não fala só de um assunto específico, mas sobretudo, e o melhor de tudo, é a gente poder falar que a inteligência espiritual coloca luz em cima de todas essas coisas que de fato são necessárias para o dia a dia. A espiritualidade é o estado natural da sua essência. Essa é uma frase que eu uso muito quando eu termino cada café, quando eu termino cada podcast. E isso é o que está aqui na minha canequinha do Café com Inteligência. Não sei se você tem assistido, mas Café com Inteligência, ele está no meu canal do YouTube, você pode procurar lá, tem uma lista de Café com Inteligência lá. Ou então, em algumas semanas, eu faço pela parte da manhã, às 7h37 da manhã, no meu canal do Instagram. Bom, eu sou o Djalma Pinho, se você ainda não me segue, comece a me seguir agora, porque tem muitas coisas interessantes. Eu sou autor do Desvende o Poder da Inteligência Espiritual, um best-seller aqui no Brasil. Diversas livrarias já venderam bastante desse meu exemplar. E esse livro é a minha tese de doutorado, é a tese que eu desenvolvi para explicar, através dos meus estudos, como é que você pode desenvolver a inteligência espiritual e também como essa inteligência espiritual ela é tão poderosa para o nosso dia a dia, como ela é importante para a essência da vida. Eu descobri que a vida da gente tem na espiritualidade a cura para todas as demais áreas da minha vida, área emocional, área biológica. A espiritualidade de um ser humano, ela é o lugar no cérebro mais especial que contém ali dentro a felicidade. A dopamina, por exemplo, a quantidade maior de dopamina no cérebro, a região que tem mais dopamina no cérebro é o córtex pré-frontal, justamente onde fica a nossa espiritualidade, aqui nessa região aqui da testa. Bom, hoje eu queria falar sobre relacionamentos que curam. Pois é, o relacionamento é uma coisa muito importante. Você sabe que o cérebro da gente é um cérebro social e ele funciona justamente para as relações. A gente foi criado para a relação. Você não consegue ser nada em si mesmo. Você se torna uma pessoa depressiva, sem vigor, sem ânimo, se você simplesmente viver para si mesmo. Se você se isolar, se você focar só em você, você vai reparar que a pessoa se torna uma pessoa muito triste. Porque o cérebro dela, o tempo inteiro, foi desenhado para estar se relacionando. Quando você tira um desenho do cérebro, se você fizer uma ressonância magnética do cérebro, você vai encontrar, seja em que momento for do dia, você vai ver as áreas sociais todas acesas. Dormindo, acordado, caminhando, lendo, qualquer coisa que você estiver fazendo, o seu cérebro vai acionar as áreas sociais. Porque tudo que a gente faz, a gente sempre coloca as pessoas envolvidas nos pensamentos que a gente tem. Agora, quando você tem um relacionamento, você o tem, né, sempre, nesses relacionamentos que são tão importantes para a gente, nós encontramos pessoas doentes, pessoas com traumas, pessoas com lutas e adversidades. Eu até levantei aqui quais são as coisas, as dificuldades que, especialmente as mulheres, enfrentam mais. Por que eu fiz isso? Porque a maioria do pessoal que me segue aqui são mulheres. Tem muitos homens que me seguem, mas a maioria, como a mulher é a maioria quase em tudo, né? Aí eu busquei aqui e reparei que é o seguinte: quais são as dificuldades que isso acaba atrapalhando os relacionamentos e que se apresenta muito nas mulheres? Dificuldade de se comunicar, de expressar aquilo que está sentindo, de expressar o que está querendo dizer. Quer dizer, não é que elas não tenham inteligência para isso, mas é que às vezes os traumas ou as lutas emocionais acabam travando ela de expor. Isso causa muito mal entendido e traz muita dificuldade no relacionamento. Outra coisa é a baixa autoestima e insegurança. Lidar com uma autoimagem desconfigurada. Quer dizer, Deus nos fez para ser feliz, Deus nos fez poderosos, Deus nos fez inteligentes, Deus nos fez... Mas muitas vezes a pessoa não se enxerga dessa forma. E o fato dela não se enxergar assim se traduz em insegurança, se traduz em baixa autoestima. E isso também atrapalha muito os relacionamentos,
porque eu sempre vou me ver inferior às pessoas e aí eu não consigo me posicionar bem posicionado, só me trazendo uma série de traumas e de problemas mesmo, de crescimento até pessoal. Outra coisa que se vê muito é a dependência emocional. Sentir-se excessivamente dependente dos outros é uma doença. Na verdade, a gente tem que ser dependente das pessoas, é importante até isso. Quando eu me sinto dependente das pessoas, eu consigo ser uma pessoa mais fiel em tudo aquilo, em todos os meus contratos de relacionamento. Quando eu me sinto dependente de uma outra pessoa, eu aceito ali estar debaixo de autoridade. Então, existem muitas coisas, muitos protocolos que são exercidos em função de uma pessoa que tem uma mente que entende, bom, eu preciso dela de alguma forma, eu preciso dessa pessoa de alguma forma. O filho não desrespeita a mãe quando ele entende que precisa da mãe. Ele não desrespeita o patrão quando ele entende que precisa do patrão. Ele não desvaloriza o emprego quando ele entende que precisa do emprego. Então, sempre que você tem esse entendimento da dependência, ela é importante. Mas se ela se tornar excessiva, ela se torna depressiva para você. Se você se tornar dependente emocional de uma outra pessoa de uma forma muito elevada, você acaba se transformando em uma pessoa infeliz, com baixa autoestima, e isso é muito ruim para os relacionamentos. Outra coisa é a falta de limites e respeito. Quando você não sabe os limites, né, que você tem que colocar no relacionamento, isso se torna super prejudicial, porque a pessoa vai invadir os seus limites, você não sabe dizer não, e isso vai te causar dores emocionais constantes. E tudo aquilo que você aceita, que você permite, depois fica muito difícil de você voltar atrás, você vai ter um problema muito sério a ter que reconquistar esse posicionamento e esse espaço. Isso deve ser feito antes no relacionamento. E outra coisa também são os traumas do passado, experiências vividas no passado de abuso e outras coisas desse tipo. Isso é muito ruim. E outra coisa são os traumas do passado, saber lidar com as experiências do passado, de abuso, de traição, de decepção com outras pessoas, é muito importante saber lidar com isso. E a principal coisa que nos ajuda a lidar com isso é a inteligência espiritual. Quando você tem uma inteligência espiritual, essa sua inteligência espiritual desenvolvida, no caso a compaixão, a gratidão, o amor, todas essas coisas que a gente usa para desenvolver a inteligência espiritual, ela acaba te dando elementos e forças para curar esses traumas ou para lidar com esses traumas. Quando a gente fala de cura de trauma, a gente está falando não de você tomar um remédio para melhorar aquilo ali específico. Aquele trauma vai continuar lá. Mas a grande questão da cura é a ressignificação. É você criar uma neuroplasticidade, você criar um caminho diferente no seu cérebro. É você entender que aquilo para você hoje é irrelevante e que tem coisas mais importantes para você lidar, como o seu propósito, como o viver a felicidade plena que Deus trouxe para você através de Jesus Cristo. Então, quando você desenvolve a sua inteligência espiritual, todas essas dificuldades, seja a dificuldade de comunicação, seja a baixa autoestima, dependência emocional, falta de limites e respeito e também traumas do passado, você desenvolvendo determinados aspectos da sua inteligência espiritual, você consegue neutralizar essas lutas e dificuldades. Eu espero que você tenha gostado desse levantamento que a gente fez, de achar quais são as coisas que todo mundo está lutando. Eu sei que você talvez seja uma das mulheres que me segue aqui, ou um dos homens que me segue aqui, seja homem ou mulher, você certamente enfrenta uma dessas coisas aqui. Talvez as mulheres possam até enfrentar mais essas coisas aqui. Mas o fato é, você pode estar enfrentando isso. Observe que isso está acontecendo com você e desenvolva a inteligência espiritual da maneira certa para você curar essas coisas. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar a sua curtida, o seu like, porque isso é muito importante para que esse vídeo seja entregue para outras pessoas. Também no finalzinho, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Eu tenho outros vídeos no canal, assista todos os meus vídeos. E se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá e seja mais um desse grupo da inteligência espiritual, desse clube de crescimento da inteligência espiritual. Beijo no seu coração, fique na paz, não se esqueça que a espiritualidade é o estado natural da sua essência. Quando você a desenvolve, você fica uma pessoa muito melhor.